Olá, eu sou o professor André Luiz Etec e nessa aula nós daremos continuidade ao nosso curso de eletrostática. Na aula de hoje nós iremos estudar os processos de eletrização. Para estudar os processos de eletrização, nós temos que lembrar do conceito inicial, do conceito de átomo, de condutor, de isolante, e eles estão na primeira aula no nosso curso de eletrostática. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, FR Física Retec, é só clicar ali. Então, o primeiro processo que nós iremos ver é um processo que se chama atrito. E para estudar o atrito, a eletrização, eu vou pegar e vou fazer um experimento físico aqui. Eu vou pegar um canudinho e um pedaço de papel higiênico. Objetos muito difíceis de serem encontrados, realmente. E se eu atritar este canudinho no meu papel higiênico, o que acontece? Eles estão adquirindo cargas elétricas com sinais opostos, porque eu estou arrancando elétrons de um e estou colocando no outro. Então, olha só, eu posso simplesmente pegar e colar na parede. E você vai ver que esse canudinho ele deve ficar aí até o fim da aula, ok? Porque hoje o dia está bem seco. Então, vamos lá. Então, o que eu fiz? Eu peguei um corpo A, que é o canudinho, corpo A, e um corpo B aqui qualquer. Okay? Eu não vou especificar quem é o corpo A ou quem é o corpo B, de que material que ele é feito, porque existe uma tabela que se chama tabela triboelétrica, e nós iremos, inclusive, fazer um exercício desse tipo no próximo vídeo. Então, na hora que eu pegar e atritar um no outro, na hora que eu atritar um no outro, o que vai acontecer? Um vai adquirir uma carga Q. Eu vou chamar de QA. E esse daqui, ele vai adquirir uma carga QB. E qual que é a relação entre os dois? A relação é o seguinte, eu posso afirmar que QA é igual a menos QB. Quando eu afirmo que QA é igual a menos QB, eu estou falando que os dois possuem o mesmo módulo, só que uma tem carga positiva e a outra tem carga negativa. Eu não sei quem que é positiva e quem é negativa, mas se essa daqui for negativa, essa é positiva. Se essa é negativa, essa é positiva. Não importa. Os valores são iguais, porque o que saiu de elétron de um lado foi para o outro, só que os sinais são diferentes. Okay? Então, esse daqui é a eletrização por atrito. Qual é o outro tipo de eletrização? O outro tipo se chama contato. Okay? Esse aqui é o número 2. Contato. E como o próprio diz o nome, essa eletrização ocorre quando dois corpos estão em contato. Beleza? Então, aqui eu vou pegar dois corpos. Vou pegar uma esfera A e uma esfera B. Deixa eu mudar aqui a cor. Então, aqui eu tenho uma esfera A e eu tenho uma esfera B. Eu vou falar que inicialmente ambas estão isoladas bem longe. Eu vou falar que a carga A tem uma carga de 6 coulombs. Ok? 6 coulombs. Ou 6Q. Quem quer Q? Não sei, é um valor qualquer, é um valor numérico qualquer. E a carga B? A carga B eu vou falar que ela tem menos 2Q. Okay? Então, existe uma relação entre os valores dessas duas cargas. Beleza. O que acontece se eu colocar essas duas cargas em contato? Eu estou imaginando aqui, nesse caso, que são materiais, deixa eu até colocar aqui, condutores, ok? Condutores. Porque os isolantes, daí vai acontecer muito demorado, como está acontecendo aqui. Tá? Existe uma passagem de elétrons de um lado para o outro, só que aqui é muito lento. Então, eu vou pegar os condutores. Quando eu coloco os dois corpos em contato, o que acontece? Eles se tornam um corpo só. Então, eu tinha uma carga elétrica total, e essa carga elétrica agora irá se dividir. Okay? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer em 3 etapas. A primeira etapa,
seria com as cargas elétricas separadas, os corpos separados. Agora, quando eu coloquei os dois em contato, o que aconteceu? As duas cargas se somam. Então, qual é o valor da carga que eu tenho aqui agora? Bom, se eu tinha 6 e eu tinha menos 2, 6 menos 2, na realidade, vai dar 4. Então, quem que é o valor dessa carga aqui? Essa carga é o valor da carga A mais o valor da carga B, ok? Isso daqui é quando as duas são colocadas em contato. E se eu separar essas cargas? E se eu separar agora essas cargas? O que será que vai acontecer? Bom, se eu separar essas cargas, elas não terão a carga inicial que ela tinha. O que aconteceu? Qual é a carga que eu tinha aqui? Eu tinha 4Q. E na hora que eu separo, o que quer dizer? Isso daqui vai ficar com 2Q e esse daqui vai ficar com 2Q. Aqui eu vou colocar um Q' para diferenciar. Um Q' é a carga total. Então, o que aconteceu? Eu tinha duas cargas diferentes. Na hora que eu coloquei elas em contato, isso daqui virou uma carga só e depois ela acabou se dividindo por duas. Então, qual que é a carga que eu vou colocar aqui como sendo a carga final? Isso daqui é o QA mais o QB, isso daqui dividido por 2, porque normalmente nós trabalhamos com duas cargas, ok? Com dois corpos. Então, o que você vai fazer? Somar as duas e dividir por 2. Se uma positiva e uma negativa, soma da forma que você tem que somar um número positivo e uma negativa. E se um for zero, mesma coisa, você vai somar e depois dividir por 2. Só que qualquer coisa mais zero é qualquer coisa, certo? E para finalizar os processos, nós temos o terceiro, que se chama indução. Como que ocorre esse processo? Vamos imaginar aqui uma carga, vou colocar uma carga positiva, certo? Mas uma carga positiva mesmo, tá? Um corpo que tem uma carga positiva legal. Bom, e eu vou pegar um outro corpo, onde a carga dele é zero. Aqui, então, é zero, beleza? Bom, eles estão longe o suficiente. Na hora que eu aproximar isso daqui, não em contato, mas aproximar, deixa eu deixar um pouquinho mais longe, o que vai acontecer? Aqui eu tenho carga positiva, não tem? E o que a carga positiva faz com a negativa? Atrai. Então, eu tenho cargas negativas sendo atraídas para este lado. Se eu tenho cargas negativas indo para um lado, quer dizer que eu vou ter as cargas positivas para o outro. Confere? Da mesma forma que a positiva atrai a negativa, ela repele a positiva. Quer dizer que as cargas positivas vieram aqui para trás? Não. Eu não posso falar isso de jeito nenhum. Lembre-se que as partículas positivas estão dentro do átomo, lá dentro do núcleo, ok? Como elas estão dentro do núcleo, elas não podem se locomover livremente. Ah, mas por que aparecem as cargas positivas aqui? Como é que aparecem essas cargas positivas? Os elétrons que estavam aqui, uma grande parte correu para lá. Okay? Tem elétron aqui? Tem, só que tem mais carga positiva, tem mais próton. Os elétrons são livres. Novamente, aqui nós estamos falando de condutores, ok? Então, os elétrons correram para o outro lado, ok? E as partículas positivas já estavam aqui. Eu não tenho movimentação de partículas positivas, tem que deixar isso muito bem claro. Pois bem, isso daqui é uma primeira situação. Se você afastar, isso daqui continua sendo neutro e esse daqui continua sendo positivo da mesma forma.
Agora, deixa eu fazer o seguinte. Se eu pegar isso daqui, está nessa situação, eu vou fazer o seguinte. Existe na física algo que se chama fio terra, ok? Que tem este símbolo aqui, ó. Fio terra, ok? Para você aterrar, basta, por exemplo, você colocar o dedo ou você colocar um fio. Beleza. Se só um fio ligado à terra, o que acontece? Ele está enxergando tudo isso daqui como sendo um corpo só. E qual é a carga desse corpo só? Positiva, porque esse daqui está positivo. Só que a Terra, qual é a carga da Terra? A carga da Terra é nula, a carga da Terra é zero. Então ela vai querer zerar também esse carinha aqui. Então o que ela vai fazer? Elétrons vão subir através desse fio. Os elétrons vão subir através desse fio para justamente neutralizar esse corpo inteiro que se formou, esse corpo inteiro positivo. Beleza. E aí o que eu posso fazer em seguida? O próximo passo que eu teria que fazer seria um passo de cortar esse fio terra. Então eu pego aqui, ó, uma tesourinha e corto esse fio terra. Na hora que eu corto esse fio terra, o que vai acontecer? Essas partículas positivas aqui foram neutralizadas justamente por esses elétrons que subiram. Agora, se eu afastar esses dois corpos, então, deixa eu pegar aqui o corpo A e o corpo B. Quando eu afasto esses dois corpos, o que acontece? Aconteceu alguma coisa no positivo? Não. Então, o positivo continua exatamente da mesma forma. E esse cara aqui, o que aconteceu? Agora ele adquiriu uma carga negativa. Ok? Isso daqui é o processo de eletrização por, por indução. Ok? Então, eu espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou, dê um curtir, compartilhe, comente, deixe aí um recadinho para mim melhorar as minhas aulas. Se você ainda não se inscreveu no canal, FR Física Retec, muito obrigado. Até a próxima.